Deus não cria seres com potenciais diferentes. Todos somos criados da mesma forma, mas o grau de adiantamento depende tanto da quantidade de experiências que cada espírito já vivenciou, como com o que ele fez com essas experiências. Quando então ele é submetido às diversas leis da natureza, vai passar por circunstâncias diversas. Então, só para entender uma coisa que você falou, Daisy, nem todos, então, que estão em sofrimento é porque erraram nas outras encarnações? Absolutamente. Se nós olharmos a natureza, nós vamos ver que o sofrimento é um impulso ao progresso. O animal sofre. Ele passa fome, ele passa frio, e isso é o impulso para que ele busque alimentação, ele busque abrigo, e assim como um espírito rudimentar que eles são, começam a desenvolver a sua capacidade de aprendizado. Então, o sofrimento, ele pode sim ser uma expiação, mas ele também e sempre será uma oportunidade de aprendizado e de progresso. Então, nem todo o sofrimento é uma expiação, mas todo sofrimento é um impulso ao progresso e deve assim ser visto. Até porque o animal também não cria expiação para ele próprio, né? Ele age somente pelo instinto. E é interessante também que se diga que essas diferenças, né, são importantes, porque aquele que está mais adiantado ajuda aquele que está mais atrasado. Todos nós, né, não fomos criados ao mesmo tempo. Então a gente também tem que se dar conta que nós estamos em diferentes estágios de evolução e a gente precisa respeitar isso. Que cada um está num estágio diferente e as diferenças também surgem em razão disso. Além da causa e efeito, além da reencarnação, também tem essas diferenças do estágio de cada um em razão do maior número de vivências, maior número de experiências. E muitas vezes, às vezes, espíritos que nem precisariam mais reencarnar na Terra, eles vêm, porque estão mais adiantados, né? Eles vêm justamente para nos auxiliar ao progresso. Vem então, como uma missão. Exatamente. Por isso que existem tantas, né, desigualdades. Então a gente pode dizer que na criação e no nosso destino nós somos iguais. Mas conforme a gente vai usando o nosso livre-arbítrio, nós vamos evoluindo, uns mais, outros menos, uns mais rápido, mais devagar, até chegar à perfeição. Muito bem. Somos todos candidatos a anjos, mas precisamos fazer toda uma caminhada evolutiva para chegar a isso. É verdade. Então, as desigualdades das condições sociais, Nick, podemos dizer que é da lei da natureza? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 806, ele fala sobre isso. E ele diz corretamente, a desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Como a Daisy mesmo acabou de falar, todos nós temos muitas encarnações, né? E infelizmente nós vamos criando algumas dificuldades durante todas essas caminhadas, nós vamos experimentando os vícios e vamos aprendendo também com eles, né? Aos poucos. De tanta gente errar, a gente vai aprendendo. Mas veja bem, a ganância do ser humano de querer tantas coisas materiais, mais e mais e mais, ele acaba acumulando e explorando o próximo, né? E aqui nós queremos deixar uma coisa bem clara, né? Ninguém de nós aqui faz apologia à miséria, pelo amor de Deus. Todas as pessoas que têm uma boa condição financeira, geralmente elas têm porque elas merecem, e é muito bom que isso aconteça, né? A Thaís acabou de falar antes que a desigualdade também faz bem à nossa evolução. As pessoas que têm mais condições deveriam auxiliar os que têm menos, deveriam, né? Infelizmente, algumas vezes, ou a grande maioria das vezes, isso não acontece. Eles deveriam criar oportunidades para as pessoas. Por exemplo, empregos. Né? E na questão 807 do Livro dos Espíritos, ele também fala sobre a lei de causa e efeito. Cada vez que nós tomamos atitudes, seja ela boa, nós também colhemos coisas boas para esta encarnação e para a próxima. Agora, cada vez que eu tomo atitudes erradas, né, devido ao meu livre-arbítrio, eu também acumulo expiações para as próximas. Mas tem muitas pessoas que acabam questionando, mas, gente, será que Deus é realmente justo?
E, poxa, eu estou aqui nessa vida, estou trabalhando tanto, me esforço, tento ser correto, e eu não consigo ter uma vida digna, né? Então, só para a gente deixar claro, Deus concede a todos nós a quantidade de encarnações que nós precisamos ter. Essas encarnações vão nos dar a possibilidade de aprendizado. Então, nós viemos aqui muitas vezes como uma pessoa abastada, que tem bastante condições financeiras. De vez em quando a gente vem em plena miséria. E todas essas maneiras de viver, estados sociais, eles nos dão a possibilidade de aprender. O grande problema é o que nós fazemos com aquilo que nós temos e como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Por exemplo, se eu tenho bastante condições financeiras, se eu estou criando possibilidade para que o meu irmão consiga também ter essa possibilidade de melhora de vida, criando empregos, ajudando eles de alguma maneira, tá? Agora, se eu não tenho condições, não quer dizer que eu tenha que desencarnar ou terminar essa vida em plena miséria. Até porque essas dificuldades vão fazer com que eu tenha uma maior vontade de superar essas dificuldades. Quantas milhares ou milhões de exemplos nós temos aí de pessoas que saíram da miséria e hoje têm uma vida muito boa, criando oportunidade para os outros. Ajudando outras pessoas. Um monte de exemplos. E é preciso que a sociedade como um todo crie essa condição de dar dignidade à vida das pessoas. Então é um compromisso como cidadãos que nós temos de contribuir com isso e da sociedade organizada de criar esses meios para que todos tenham acesso a pelo menos o mínimo, né? Para uma vida Seria o básico. Para o básico. E depois a aquisição de cada um pelo merecimento. Com certeza. Ninguém aqui está dizendo que a gente tem que pegar o dinheiro que nós temos e ir distribuir no meio da rua. Se você quiser fazer, ótimo. Mas não é isso. É criar oportunidade para que os outros irmãos tenham dignamente a oportunidade de vida. É até por isso que a prova da riqueza, na verdade, ela é justamente para que saibamos empregar bem esse valor, né? E empregar bem não significa, como disse o Nick, né, sair distribuindo. Empregar bem significa você dar possibilidades de crescimento a outro ser humano, né? Seja por iniciativas que ele possa estudar, que ele possa se desenvolver, seja, né, fornecendo, produzindo renda, emprego. Isso que é aquele negócio, né? Você não dá o peixe, você ensina a pescar. Isso aí. Perfeito. Quanto à desigualdade da riqueza, então, Thaís, o que a gente pode dizer sobre isso? A desigualdade da riqueza vai no mesmo sentido das desigualdades sociais. E no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que isso não tem somente a ver, né? Isso não está somente relacionado com as condições, digamos assim, com as faculdades do espírito. Porque a gente pensa assim, aquele que tem mais inteligência, aquele que evoluiu mais, sempre será esse o que tem maior riqueza. Não, porque às vezes a gente tem que ver a origem da riqueza, né? Muitas vezes essa riqueza é fruto de roubo, é fruto da especulação, é fruto da exploração do ser humano, muitas vezes é fruto da mesquinharia. Então, a gente sempre tem que procurar ver a origem dessa riqueza. Se essa origem dessa riqueza se resultou desses meios escusos, possivelmente a pessoa, numa outra encarnação, ela vai ter que restituir isso. Ou, na mesma encarnação, se você não sabia da origem desse valor que foi, né, recebido por meios escusos, e você se der conta depois, ou descobrir depois e querer, né, reverter essa situação, procurando... Especialmente quando recebe por herança, por exemplo, né? Isso, exatamente, que isso é um caso bem comum. Às vezes aquela herança vem, né, de algumas gerações e você não sabe lá no início como aquilo foi conseguido, né? Antigamente a gente ouvia muito falar de roubo de terras, né, que as pessoas matavam. Até mesmo no Livro dos Espíritos fala assim, né, ou se fala de que muitas vezes
a origem desse dinheiro que você recebeu, você estava ali, né, torcendo para aquele ente querido, aquela pessoa falecesse em seguida, para que você pudesse herdar tudo aquilo ali. Então, essa desigualdade das riquezas, muitas vezes a gente tem que, né, observar bem o porquê que isso acontece. Se é algo que você trabalhou, que você desenvolveu, ou que aquilo ali veio para você de presente, ou que você conquistou por meios escusos. A desigualdade das riquezas, também, como a gente já comentou um pouquinho antes, é uma prova muito grande, né? Porque você ter determinados valores em abundância não significa que você vá usá-los corretamente. Você tem que ter muita sabedoria para administrar, assim, da mesma forma que você, quando é necessário, você desapegar daquilo ali, você usar daquilo ali da melhor forma possível e não se tornar um escravo do dinheiro, né? Porque muitas pessoas com a riqueza se tornam escravas e aquilo ali acaba se tornando a sua principal motivo de viver, né? E vivem em função disso. A riqueza, podemos dizer que ela leva muitos caminhos, né? A vaidade, a luxúria, né? E é uma das provas mais difíceis. Que mais nos levam à perdição. E o saber controlar isso também é uma grande prova. Também é dito assim que os espíritos mais felizes são aqueles que menos necessidades têm. Isso. Então, quanto mais a gente souber viver com aquilo que tem, né? Com aquilo que a encarnação nos proporciona, mais feliz nós seremos, né? Quantas desgraças, quanto sofrimento, quantas angústias por conta da cobiça, da ambição, do desejo de ter sempre mais. Então, realmente, a condição de quem tem a ganância, muitas vezes é uma condição muito triste, porque essa pessoa não consegue ter serenidade, paz e não consegue usufruir daquela riqueza, porque se preocupa só em acumular. Quando a pessoa vê na riqueza o seu verdadeiro objetivo, pode então restituir à sociedade até aquilo que ela tenha sido espolhada quando recebeu por herança e não sabe a origem, né? Então, se houve uma origem anterior que foi uma origem meio escusa, o bem que se possa propiciar vai beneficiar mesmo aquele que errou no passado, porque vai estar restituindo aquela condição. Então, acho que realmente essa desigualdade está dizendo alguma coisa. Está nas tuas mãos por quê, né? E a pessoa que tem esse acesso se questionar, né? O que Deus está esperando de mim quando me dá essa possibilidade? Porque a vida é transitória e Ele não vai levar consigo, mas levará consigo o bem que fez. É uma pergunta bem interessante, né? O que Deus espera que eu faça, né? Será que é só para mim isso? Né? Será que é só para mim, para minha família usufruir? Não, né? Usufruir não. Pensar no próximo, né? Um grande erro que a gente vê hoje na sociedade é as pessoas acharem que o dinheiro foi feito somente para eu aproveitá-lo. E, na realidade, a maneira com que você aproveita, como disse a Desi, não nos traz paz, né? Nos traz a possibilidade de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, mas ele não me dá paz. E a gente não consegue viver bem sem a paz. Porque sem paz eu não consigo ser feliz. A felicidade está intimamente ligada à paz. E tem dois aspectos ainda que a gente poderia só comentar rapidinho em relação ao dinheiro, exatamente isso, ó, que muita gente associa a riqueza à felicidade. E a gente vê que riqueza não significa felicidade. Muitas vezes as pessoas passam por transtornos, né, mentais difíceis, as pessoas passam por dificuldades emocionais na família, que são problemas cruciais, que as pessoas são as dores da alma, que são muito mais difíceis de ser tratado que as dores do corpo físico. Então, a gente nunca jamais pode julgar e ver uma pessoa, a gente vê na rede social, a gente vê na televisão, nas mídias, e vê aquela pessoa feliz e acha que aquilo ali é o retrato da felicidade. A riqueza, a beleza, o poder, isso não significa. E outra coisa importante que a gente pode falar ainda, que um dos maiores entraves à desencarnação é o apego aos bens materiais. Né, que a gente vê isso, né, até muito na questão da mediunidade, né, quando a gente auxilia aqueles irmãos
que já estão do outro plano, que muitos ainda estão apegados à matéria, aos bens que deixaram, às heranças. E sofrem, né? Preocupados E que sofrem vão dividir, né? Por Tem séculos. espíritos que vêm na sessão mediúnica para querer dizer, pra mandar recado para a família de como é para dividir a herança, ou preocupado com as brigas familiares por causa das questões financeiras. E outros reclamar porque alguém está de posse dos seus bens. Então, veja que coisa terrível isso, o espírito não conseguir evoluir, ficar numa situação de perturbação plena no plano espiritual, preocupado com o que ficou para trás, em vez de ir em frente e encontrar o que existe no plano espiritual de luz, de crescimento, paz, né? de paz, de possibilidade de evolução também lá do outro lado. Mas se tiver alguém nos escutando e tiver esse pensamento, ainda dá tempo para mudar, gente. É isso que é importante, é a nossa tentativa de mudança, né? Como dizia o Chico, né? O Chico dizia que dá pra gente começar agora e fazer um novo fim para todos, né? Nick, então qual que é a nossa verdadeira propriedade? Sim. Não, Nick. Nem sei. A verdadeira propriedade é aquela que nós podemos levar conosco. Na verdade, tudo aquilo de material que nós temos aqui vai ficar. Nós não, dizem, como se diz popularmente, né? Caixão não tem gaveta. Exatamente. Então, a nossa verdadeira propriedade é aquilo que nós conseguimos aprender, o que a gente consegue estudar, compreender, aprender, aquele bem que a gente fez, as amizades, os amores que a gente conquistou, mas especialmente a paz de espírito. Quando o espírito está pacificado, quando a gente não leva no nosso coração mágoas, remorsos, angústias, e essa pacificação é que é a grande missão de cada espírito. Pacificar a própria consciência, porque o inferno não está num lugar definido, o inferno está dentro da gente. O inferno é quando a pessoa não encontra paz, quando ela está angustiada, quando ela está desesperada, quando ela está carregando um peso nas suas costas de mágoas, de tristezas, de angústias. Então, a nossa verdadeira riqueza é aquela que está no nosso espírito, aquilo que vai conosco aonde estivermos. Levamos aquilo que somos e não o que temos. Exatamente. Analisando então nós estamos falando da riqueza, né? Por que algumas pessoas são atingidas pela miséria ao passo que outras, sem se esforçarem, têm dinheiro abundante? Como é que a gente pode ver isso? Quando nós reencarnamos, a gente vem com um propósito. Podemos dizer que todos temos uma missão na vida. E a principal missão de cada espírito é a própria evolução. Fomos criados como espíritos simples e ignorantes, mas dotados da aptidão de tudo aprender, de tudo desenvolver. Esse desenvolvimento, esse crescimento do espírito se dá tanto no campo espiritual, emocional, como no campo do conhecimento, né, do desenvolvimento da inteligência. Então, cada reencarnação, nós viemos com um propósito. E a programação dessa reencarnação, da qual, no grau de evolução que estamos, nós já participamos, nós participamos das escolhas de provas que nós iremos passar. E muitas vezes entre essa prova está a prova da miséria ou a prova da riqueza, que, como já foi falado aqui, são provas que trazem diferentes possibilidades. Não quer dizer que a prova da riqueza seja mais fácil, antes pelo contrário, porque é mais fácil se tornar orgulhoso, prepotente, quando se tem uma condição material melhor. Mas se por um lado o pobre, o rico, ele fica muitas vezes influenciado pelo poder que esse dinheiro lhe dá, que essa condição lhe dá, o pobre, ele também vai ter que ser provado na resignação. E aí vem a revolta. Então são duas provas bem difíceis, porque suportar a miséria sem murmurar,
trabalhando pelo próprio progresso, buscando superar essa situação. Porque quando nós dizemos que um espírito vem com uma prova, não quer dizer que ele vem para se submeter e ficar nessa condição. Ele vem para superar essa condição. Quando uma prova vem na nossa vida, é para que a gente aprenda com ela e a supere. O crescimento, a evolução se dá pela superação. Mas existe uma grande questão, que é a resignação. Ou seja, quando eu passo por uma provação e eu fico revoltada, eu não tenho resignação, eu sofro muito mais. Quando diante da situação eu compreendo que é uma etapa que preciso passar, e resignação não é acomodação, eu vou lutar para vencer, para superar essa dificuldade. Então, resignar-se não é se acomodar e não fazer nada para mudar aquela situação. Resignar-se é não se revoltar diante da situação difícil que possamos estar vivendo, mas empenhar todos os esforços para vencer essa dificuldade. E é aí que a gente faz o aprendizado. Quando a gente consegue sair daquela situação difícil, superá-la e ir em frente. E muitas vezes levando outros junto. Porque a grande questão da miséria é que ela gera solidariedade. É bem mais fácil o pobre ser solidário do que o rico, porque ele consegue compreender a dificuldade do seu semelhante. A gente vê muito, né, isso? Exatamente. Na televisão, a gente vê, né, diariamente. Repartir o pouco que tem, enquanto que outros têm muito e não distribuem nem o supérfluo. Exatamente. Então veja que são provas bastante diferentes, mas certamente são a prova adequada para essa etapa de evolução daquele ser, cada ser passando sua experiência. E se hoje eu estou tendo a experiência da miséria, amanhã eu posso vir ter a experiência da riqueza. Cada reencarnação traz a sua prova, traz a sua possibilidade, traz a sua missão. O espírito está sempre em missão. A gente costuma sempre dizer que nós estamos em provas ou expiações, né? Provas é aquelas dificuldades que a gente passa para ver se aprendeu, para fazer o aprendizado, e expiação é aquela situação para a gente resgatar os nossos débitos. Mas a gente sempre tem uma missão, e a grande missão de todos os espíritos é a própria evolução, e essa evolução se faz como? Em conjunto. É solidária. Então, a grande missão é a evolução enquanto ser espiritual, mas junto com aqueles seres que estão próximos, porque não estão ali por acaso. Por isso que vivemos em sociedade. Exatamente. Nós precisamos da convivência, porque nós nos amparando mutuamente, nós caminhamos juntos e evoluímos juntos. Ninguém cresce sozinho, ninguém evolui sozinho. Um ermitão sozinho lá numa montanha, ele não faz aprendizados, porque ele não está sujeito a aprender a tolerância, a aprender a paciência ou mesmo exercitar a solidariedade. Então, a convivência em sociedade é um impulso ao progresso e ninguém progride sozinho. A resignação que tu falou, tocou no assunto, é uma coisa tão importante, né? Por incrível que pareça, ela nos tira dos nossos ombros um peso tão grande quando eu aceito. Não quer dizer que eu tenho que ficar parado. Mas quando eu aceito o que está acontecendo, sem aquele sofrimento atroz, né? Eu sou um injustiçado, eu sou um coitadinho. Não, gente. Vamos trabalhar para isso, para a gente sair dessa condição, destes problemas que nós estamos enfrentando. Mas vamos aceitá-lo como uma prova, como uma maneira de eu me movimentar, porque geralmente funciona assim, né? Quando você acha que está tudo ótimo, parece que acontece alguma coisa na tua vida, né? Você sofre um tombo, você cai, né? Um chacoalhão. Um chacoalhão. E é a vida. Eu sempre digo, é a vida. Na realidade é Deus dizendo assim, batendo nossos ombros e dizendo, olha, levanta, vamos por esse caminho. Vamos andar mais um pouquinho. Anda mais um pouco, porque você tem condições de caminhar mais, de desenvolver, de melhorar, né? E outra coisa em relação à miséria, né, que muitas pessoas confundem, né, a miséria com a humildade, né, que é bem importante que se diga isso. Que a condição de você ter poucos recursos não significa que você seja humilde. E são nessas circunstâncias que você vê a verdadeira natureza do espírito. Porque existem muitas pessoas que têm uma precária condição e que são extremamente orgulhosas, que não aceitam serem ajudadas, que não aceitam determinados empregos, né? Que não aceitam receber ordens.
Então, aí você vai tendo coisa assim, um conhecimento do que é realmente aquele espírito. Não é a condição, mas é o ser espiritual. Isso. Por isso que muitas vezes ele está submetido àquela realidade. Porque ele vai ter que, de alguma forma ou de outra, a natureza, as leis divinas, nos impõem a mudança. E ele vai ter que aprender, né, a ser tolerante, a ser resignado, a conviver. E muitas vezes é dessa maneira que a gente aprende. E se ele não aprender nessa encarnação, tá Tem isso. inúmeras. Ele volta com os mesmos. Então a gente tem tudo que novo. aprender, né? De uma forma ou de outra, então a gente tem que pensar nisso, né? Que às vezes a pessoa numa encarnação, ela teve uma posição de mando, ela foi extremamente orgulhosa, ela abusou da autoridade, ela abusou das pessoas que estavam ao seu redor. De repente ela vem então numa situação, né? Mais Simples, né? mais simples, e ela se revolta com aquilo ali. Ela não aceita ter que obedecer ordens, ela não aceita ter um emprego que ela acha que não condiz, né, com o seu intelecto. Eu não vou me submeter a um serviço assim, eu não vou receber ordens, eu não quero ter um colega assim. Então a gente tem que avaliar também que tudo isso, né? Reside no espírito, né? Exatamente. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Nosso assunto hoje é a lei de igualdade. Vamos aproveitar para perguntar para nossa amiga Thaís, como estão as participações, Thaís? Estão muito boas. Aqui nós temos a Ironilda da Silva, que nos desejou bom dia, o João Dias, que sempre participa dos nossos programas, a Maria Deli, a Andressa Panceira, a Juleide Machello, bom dia com muita paz, Geni Shell nos desejando bom dia, Aline Donati, Her Leandro, André Tavares, muita luz e viva evolução, Alda Carraro, Valquíria Passe, Maria Neive Bordim, Clenir Rosália de Freitas, bom dia amados irmãos, Rosane da Silva, Nelson de Souza, Adilma de Domênico, Zaira Comim, Sara Jane, Lídia Kaminski, Sônia Maria Fortes, o Laércio, nosso colega, lá em Balneário, né? Yara Monteiro, Antônio Nascimento, a Thaís, Rosane da Silva. E o Laércio ainda disse, muito bom o programa, parabéns aos apresentadores. Explanação coerente e clara. Afetuoso abraços, queridas amigas Thaís e Deici. Um abraço, então, para você Laércio. também, Laércio. Sandra Moraes. Então, estão excelentes as nossas participações dos nossos amigos e colegas. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, um abraço a todos os ouvintes, né? Sua participação é muito importante, continue conosco e mande a sua pergunta, o seu questionamento, que será respondida à luz da doutrina espírita. Hoje aqui conosco no estúdio temos a Deici, a Thaís e o Nick. Continuando. Nick, é possível haver igualdade absoluta das riquezas? Recorrendo novamente ao Livro dos Espíritos, na questão 811, ele diz que não é possível a igualdade absoluta da riqueza. Não tem como haver isso, porque todos nós somos diferentes nas nossas faculdades e nos nossos caracteres. Quer dizer, todos nós, como a gente vem de muitas encarnações, nós aprendemos muitas coisas diferentes, né? E algumas a gente realmente consegue entender e botar em prática, e outras não. A gente escolhe caminhos certos, a gente escolhe caminhos errados, né? Eu vou dar só um exemplo, né? 2 exemplos aqui das meninas, né? A Thaís, por exemplo, pode ser um espírito muito mais velho do que eu e muito mais adiantado. Ela é muito mais inteligente, ela faz as coisas com da melhor maneira do que eu, porque ela captou, né, as coisas que ela aprendeu com o passar do tempo, e ela realmente está mais evoluída que eu. E então, no momento que ela está trabalhando, de repente ela ganha muito mais do que eu por causa disso, né? Em compensação, a Deici, por exemplo, é um espírito muito mais novo que eu, né? Foi criado após a minha criação, mas ela aproveitou melhor a possibilidade. Ela se esforçou, ela trabalhou, ela estudou mais do que eu, e nessa encarnação também ela fez isso. Portanto,
as duas estão melhores financeiramente, por exemplo, do que eu, né? Então, nós temos caracteres diferentes, nós temos capacidades diferentes, mas o problema está na dificuldade das pessoas aceitarem, por exemplo, aptidões simples. A Thaís antes falou, e eu anotei aqui, não me submeto a esse tipo de emprego, né? O mundo, gente, existe equilíbrio em tudo, né? Todos nós temos aptidões, viemos para cá. E aí me faz lembrar também daquela passagem de Jesus, onde ele fala sobre a semeadura, as sementes que ele nos dá, né? A capacidade que nós temos de repente, plantar essa semente em terras férteis ou em terras duras, que não produzem nada. Cada um de nós planta suas sementes em terras que queira. Tem pessoas que guardam para si as sementes. Não vão evoluir nessa encarnação nunca. As sementes são feitas para serem plantadas em terrenos férteis. Nós temos a possibilidade de melhorar sempre, através das nossas ações, da nossa boa vontade, das nossas boas intenções. Por exemplo, eu posso não ter muito estudo, mas eu posso ler. Tá aí a internet, gente, que você pode ler o que você quiser, você pode se aperfeiçoar. Os livros de Kardec, do Chico, do Divaldo, estão abertos. Tu não precisa ter dinheiro para você comprá-los, mas você tem a possibilidade de lê-los. Isso tudo vai fazer com que, mesmo você sem estudo, você tenha uma capacidade intelectual muito maior do que os outros. Então, depende muito da tua boa vontade. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre as bem-aventuranças, né? Onde diz, bem-aventurados os aflitos, e ele fala das causas das nossas aflições. Ali está explicado por que é que a gente sofre tanto, né? Por que tanta dificuldade? Por que eu não me submeto? Se eu tenho a capacidade, por exemplo, de fazer uma boa limpeza, de cuidar de um local, de fazer uma boa comida, por que é que eu quero ser, por exemplo, um astro de televisão? Não que tu não tenha possibilidade de fazê-lo. Mas se você não trouxe contigo, né, este dom de ser um grande artista, por exemplo, por que não fazê-lo? Né? Eu, por exemplo, gosto muito e acho um dom de trabalhar com música, com eventos. E eu sou muito feliz naquilo que eu faço. E ganho aquilo que eu tenho a capacidade de ganhar devido à minha boa vontade, por exemplo, ao meu trabalho, ao meu esforço do dia a dia. Então, cada um de nós tem a possibilidade de repente, até mudar de vida fazendo aquilo. Gente, sério, pensem, no nosso dia a dia, nas ruas aqui, né, pessoas que perderam o emprego. Quantas pessoas dessas montaram uma barraquinha para fazer cachorro-quente? Vocês acham que essas pessoas não levam uma vida digna? Levam. E tem a possibilidade de ganhar decentemente vendendo cachorro-quente, pastel. Entendeu? Mas elas não se resignaram, dizer, agora eu perdi emprego, vou aceitar porque Deus quis assim. Não é assim que funciona. Deus não quer que nós soframos. Deus quer que a gente se movimente, que nós façamos ações de boa vontade, que nós mostremos ao mundo, ao universo, que nós temos boa vontade. E essa boa vontade sempre nos retorna. Não esqueçam disso. E também, eu não sei decor, né? Mas tem aquela mensagem do Emmanuel que fala, né, que nascestes no lar que precisava, né? Tem as suas condições sociais e de acordo com o teu adiantamento, né? O necessário, a tua subsistência de acordo com aquilo que tu precisa, né? Cada um de acordo com as suas necessidades. E com o merecimento de cada um, a cada um conforme as suas obras. Isso. A semeadura é livre, mas a colheita... Exatamente. Com certeza.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo. E agora eu vou pedir licença novamente para agradecer mais uma vez o nosso patrocinador. Também gostaria de agradecer aqueles patrocinadores anônimos que também ajudam que esse programa vai ao ar todo sábado, mas que não tem seu nome aqui divulgado. Então vamos ouvir agora o recadinho da Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. O programa é Hora Espírita e o nosso tema dessa manhã é Lei de Igualdade. Se estamos falando tanto de igualdade, né, Thaís? O homem e a mulher são iguais? Possuem os mesmos direitos e deveres? Essa pergunta é bem interessante. E o Livro dos Espíritos nos esclarece também. É importante que quando a gente pensa assim, homem, mulher, que o que Deus nos criou? Qual é o princípio que se diz de que forma que nós somos iguais? Né? Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. E o que são os espíritos? Espíritos são os seres inteligentes da criação. Em nenhum momento o Livro dos Espíritos diz assim, ó, é o homem, é a mulher inteligente da criação. Não, são os seres inteligentes da criação. E é pela inteligência que nós temos a essência divina, porque Deus é quem? É a inteligência suprema. E nós, como filhos dele, nós temos esse germe do desenvolvimento, do progresso, da evolução, como seres inteligentes da criação. Então, na verdade, o espírito, ele não tem sexo. Nós somos seres que precisam evoluir e se desenvolver. E para que haja vida no planeta, há necessidade da reprodução, há necessidade da vida familiar, há necessidade da vida em sociedade. Então, de tempos em tempos, nós renascemos, ora como homem, ora como mulher. Nós não nascemos sempre como homem ou sempre como mulher. E por que isso? Porque cada gênero, digamos assim, tem uma especificidade, funções diferentes. Nós somos iguais em espírito, mas entre homem e mulher há diferenças. Quais são essas diferenças? O homem, é mais a força, é mais a racionalidade, e a mulher é mais o sentimento, o coração. A gente pode dizer, e hoje em dia, se vê muito essa luta, esse quase que uma competição entre homem e mulher, e a gente vê que isso é totalmente desnecessário, porque a mulher não vai deixar de ser mulher e o homem não vai deixar de ser homem. O que nós precisamos evoluir é em espírito ambos. E por que a gente nasce uma hora mulher e outra hora homem? Para ter essas diferentes experiências. Porque um homem, muitas vezes, ele é submetido a maiores pressões, muitas vezes ele se sente na responsabilidade de manter um lar. Claro que hoje em dia muito isso tem se igualado em relação ao trabalho, em relação ao crescimento intelectual. Por quê? Porque graças à evolução, ao progresso da humanidade, à emancipação da mulher, porque a mulher tem condições, é lógico, intelectuais de evoluir como homem. Mas a gente tem que perceber que em relação ao sentimento, a mulher ainda é mais evoluída. E a gente percebe isso quando você vai em qualquer templo religioso, a maioria das pessoas que estão ali são mulheres. Porque a mulher se toca mais. O amor e caridade é assim. A maioria das assistências sociais são mulheres. Por quê? Porque é o lado emocional, é a sensibilidade. E o homem também precisa aprender isso. Por isso que em outros momentos ele vai renascer como mulher. Da mesma forma, a mulher vai precisar se posicionar e ver por que determinadas atitudes, por que certos comportamentos, ela vai precisar ter aquela responsabilidade do homem, aquela racionalidade. Nem tudo a razão, nem tudo a emoção.
o equilíbrio permanece. E o maior exemplo que nós temos desse equilíbrio entre o homem e a mulher, entre o que deveríamos ser e o que nós buscamos ser pela nossa evolução, é Jesus. Jesus tinha esse equilíbrio entre o feminino e o masculino, porque ele era enérgico na medida certa e ao mesmo tempo doce e amoroso. Jesus foi o homem que mais engrandeceu as mulheres, né? As mulheres na época de Jesus não podiam nem se sentar à mesa com os homens, né? Qualquer motivo, às vezes até um falso testemunho levava uma mulher ao apedrejamento. E Jesus, né, simplesmente aboliu todas essas práticas, porque ele já colocava aquela época a mulher em igualdade com o homem. E ele coroou isso quando na ressurreição ele se mostrou primeiro para uma mulher. Exatamente, a Maria Madalena, né? Exatamente. Então a gente vê isso muito claro, né? No quanto nós precisamos evoluir e quanto ainda nós somos equivocados, né? Muitas vezes Os preconceitos da sociedade. Exatamente, né? Tanto ainda que a gente vê a violência contra a mulher, que hoje em dia é muito grande na nossa sociedade, infelizmente, que é o aspecto da força, e a gente vê que realmente isso aí é questão de ignorância, né? Tem uma outra questão que a gente não teria tempo e nem condição de abordar muito, mas não podemos deixar de considerar os diferentes gêneros que hoje se vê na sociedade humana. Natural, né? Que é natural, que decorre dessa questão de que o espírito não tem um sexo definido. E quando nós temos a situação da transexualidade, a gente percebe que realmente a sexualidade ela vem a partir da alma e não do corpo físico. Então, aquele espírito que ele é no seu íntimo, pelas vivências que teve, pelas experiências que teve, ele desenvolveu totalmente o seu lado feminino. Ele reencarnando como homem, ele vai ter um corpo masculino, mas vai se sentir intimamente como mulher. Ou ao contrário, né? Então veja que esses são fenômenos perfeitamente explicáveis à luz da vida imortal. E por isso também, quando se fala em respeito pela mulher, hoje em dia nós precisamos, quando essas situações estão se colocando, porque na época de Kardec essas situações não estavam tão presentes na sociedade, então é preciso que a gente diga assim, respeito por todo ser humano. Independente de gênero, porque gênero não é opção. Quando se fala opção sexual, ninguém faz uma opção. Porque se fosse uma opção, ninguém escolheria estar numa situação que causa sofrimento, causa rejeição, causa preconceito. Então, na verdade, a orientação sexual está no espírito imortal, vem a partir do mundo íntimo. Por isso, o respeito que nós devemos ter não é só em relação ao homem ou à mulher, é em relação ao ser humano, como ele se expressar, respeitar e aceitá-lo como ele é. Uma mulher trans é uma mulher. E se ela quer ser tratada como mulher, ela deve ser tratada como mulher porque ela é uma mulher. É assim que ela se sente no seu mundo íntimo. E nós precisamos aprender isso. Assim como o homem trans é um homem e precisa ser tratado dessa forma. Enquanto a sociedade não aprender a respeitar o ser humano na sua essência, nós vamos continuar tendo essas barbaridades, as atrocidades de assassinato de pessoas, de morte, de perseguição, de maltrato, de espancamento, por causa da sua expressão diferente daquilo que nós achamos normal. Porque se está na natureza é porque é normal. Então não existe o normal. Existe o ser humano na sua essência se expressando de diversas maneiras. E o Espiritismo explica isso de uma forma simples, e diz que tudo isso é muito natural, muito natural. Né? A sociedade é que tem um preconceito. Ele tem um preconceito de milhares de anos, né? E isso não está correto. Mas isso é uma abordagem que nós faremos em outros programas. E até como mesmo disse a Decy, eu digo assim, hoje pelos meios de comunicação é que tudo, né, está aparecendo, não que não existisse. Na verdade, isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas
há necessidade de que tudo apareça, de que tudo venha, para que as pessoas também se desenvolvam, entendam, evoluam, né? Se perdoem, se amem, porque esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo não é julgar. A gente tem que pensar assim, como Jesus trataria essas pessoas, né? Como Jesus encararia essas dificuldades, esses sofrimentos, e como nós estamos fazendo em relação a isso. Então a gente sempre tem que ter tolerância e se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes, como disse a Decy, é um sofrimento muito maior do que a gente imagina. Ninguém opta por ser excluído, por ser rejeitado, né? Por se sentir à margem. Isso né, realmente é uma coisa que vem do espírito, e a gente tem que ter muito amor em relação a essas pessoas, até maior acolhimento. Na realidade, é que, como você falou, essas pessoas têm uma relação. É uma relação de amor. Então, é de amor. O erro está na maneira com que nós pensamos. E até porque isso não quer dizer assim, o que a gente, né, digamos assim, não acolhe é a promiscuidade. Porque a promiscuidade e a baixaria, vamos dizer assim, qualquer ser humano. Pro hétero também. Isso aí muitas vezes tem pessoas heterossexuais que são muito mais vulgares, muito mais assim, né, como a gente diz, promíscuas, essa é a palavra, né, do que pessoas que têm uma opção sexual diferente. Então, o que é o certo, o que é o errado, né? Sexual, né? Perfeito. Muito bem explicado, obrigada. O que poderíamos dizer acerca, então, da igualdade da morte? Estamos falando tanto de igualdade, né? Será que na hora de morrer nós somos todos iguais, Decy? A morte nos iguala realmente. Podemos ser ricos, poderosos, podemos ter uma beleza ímpar, podemos ter todo o poder do mundo e vamos fazer todas as plásticas. E vamos morrer da mesma forma. Então, quando nós analisamos a questão dessa igualdade, se nós considerarmos do ponto de vista do espírito imortal, somos iguais, vamos todos desencarnar. Espírita não morre, espírita desencarna. Ele reencarna, depois ele desencarna. Mas, deixando de lado a brincadeira, a verdade é que a morte realmente é igual para todos. Mas, do ponto de vista material, algum vai poder ter um túmulo mais suntuoso, um caixão mais poderoso, né? Mas isso não vai mudar nada em relação ao destino do ser espiritual. Na verdade, a suntuosidade dos funerais é somente para a vaidade humana da família. Dos que ficaram. Para o espírito não aproveita em nada. O que vai aproveitar para o espírito é aquilo que ele construiu de bom. Aquele tesouro que ele vai levar consigo, aquele tesouro que ele construiu no seu coração. O seu amor, a sua dedicação, o seu aprendizado, aqueles amores que partiram antes dele, que vão acolhê-lo. Então, eu sempre digo que quando a gente morre, da mesma forma que quando a gente nasce, tem seres que nos amam, que estão nos aguardando. Então, a morte não precisa ter essa face terrível, né? Mas cada um terá conforme o seu merecimento. Aquele que está muito apegado na questão material terá mais dificuldade na hora da morte. E é interessante também isso que a Decy falou, né? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas assim, né, com o funeral, com a ritual. E, na verdade, nesse momento, o que a pessoa mais precisa são das nossas orações, né? São das boas energias, bons pensamentos. Porque o que a gente está pensando enquanto a pessoa está ali fazendo o seu desenlace, né? A gente está orando, a gente está pedindo ajuda dos amigos espirituais, ou a gente está pensando na repartição da herança, como muitas vezes acontece, né? Ou está pensando nas coisas negativas daquela pessoa. A gente tem que pensar nos bons momentos, no que a gente aprendeu, né? E desejar que essa pessoa tenha uma boa passagem. Então, a oração, se algum familiar quer fazer alguma coisa de realmente bom por aquele espírito que está partindo, né? É a oração sincera do coração, né? Até porque o espírito, depois da desencarnação, ele sabe exatamente o que nós estamos pensando. E sentindo. Né? É diferente de nós, né? A gente não sabe o que a pessoa está pensando ou sentindo nesse momento. Mas o espírito consegue perceber isso. Por isso que as boas orações, os bons pensamentos, né? Bons pensamentos sobre a pessoa
que desencarnou é muito importante para aquele espírito no momento do desencarne. Da desencarnação. Nosso tempo voa, já estamos nos encaminhando para o final. O programa é Hora Espírita. Se você não conseguiu acompanhar o nosso programa, você pode acompanhar, entrar na nossa página Hora Espírita Chapecó, ver o programa de hoje e os anteriores também. Thaís, como estão as nossas participações, nossos amigos? Tranquilo, nossos amigos estão, né, nos dando um bom dia ainda, algumas palminhas. Outra coisa, nós estamos falando aqui da Lei da Igualdade, nós citamos que está no Livro dos Espíritos, né? Se alguém tem interesse em estudar a doutrina espírita, você poderia dar uma orientação, onde encontrar, como? Sim, como primeiramente, como o Nick tinha falado antes, você encontra muito material, né, as obras básicas gratuitamente na internet. Se você quer assistir às nossas palestras, nós temos 6 casas espíritas federadas aqui na nossa região. Nós temos o Amor e Caridade, no bairro Palmital. Nós temos o Bezerra de Menezes, na rua São Pedro, no bairro Passo dos Fortes. O Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho. Leocádio José Correia, no bairro EFAP. O Nosso Lar, no bairro Santa Maria. E o Seara da Caridade, na rua São Pedro, no Passo dos Fortes. Em todos os centros espíritas você vai encontrar palestras públicas gratuitas, né? Onde você vai ter uma palestra, depois você pode tomar o passe, que é opcional. Se você tem necessidade de um atendimento particular, tem dias e horários específicos, né? Para falar sobre essa situação, desabafar o seu problema. Nada é cobrado, tudo é gratuito. Há atendimento também para as crianças, né? As escolinhas de evangelização infantil nas casas espíritas. Então você tem várias possibilidades, além dos programas, né, que estão gravados no Face, no YouTube, os programas da Hora Espírita. Então você, de várias formas, pode ter acesso a essa doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece e nos orienta. Nos procurem, porque nós estamos sempre de portas abertas a todos. Eu sei que nós estamos no final do programa, eu só queria dizer que essas desigualdades no nosso mundo, no nosso planeta, vão desaparecer. As pessoas que estão escutando, de repente, estão pensando que isso vai acabar. Um dia acabarão, com certeza, tá? Porque eterna somente as leis de Deus, do Pai. Há poucos anos atrás, nós tínhamos atrocidades, né? Quando a gente falava, por exemplo, de religiões, né? Tinha cruzadas, as inquisições, era o olho por olho, dente por dente, né? Há pouco tempo atrás, há poucos anos, centenas de anos atrás, nós éramos assim. As coisas hoje estão mudando. As pessoas estão mais religiosas, existem muito mais religiões, muito mais igrejas por aí, e as pessoas são mais caridosas. Então essas desigualdades vão desaparecer, mas isso depende de cada um de nós. Todos nós que estamos escutando, podemos fazer a diferença no mundo. Obrigado, Nick. Obrigado, Thaís. Obrigado aos nossos ouvintes, né, que mandaram um bom dia, que colaboraram, que nos acompanharam. Nosso programa está chegando ao fim. Thaís, seus agradecimentos. Obrigado aos colegas, obrigado aos comentários e um bom domingo a todos, um bom sábado. Nick. Muito obrigado, tenham todos um excelente final de semana. Daisy. Obrigada, foi uma excelente oportunidade de conversa entre nós e estamos encerrando muito felizes e desejando a todos um excelente final de semana. E nós queremos agradecer a todos e desejar um excelente final de semana e até sábado que vem no próximo programa Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita.